A verdadeira essência de uma ponte vem além de apenas conectar dois pontos. Ela cria um espaço suspenso que permite a passagem de rios, ferrovias e estradas. Em uma estrutura comum, as forças são transmitidas diretamente ao solo. Já em uma ponte, essas forças se concentram nos pilares ou apoios que sustentam toda a estrutura. Por isso, a subestrutura das pontes estão entre as mais robustas já projetadas. E, curiosamente, muitas dessas fundações são construídas em locais pouco ideais para suportar grandes cargas. Rios e oceanos, por exemplo, possuem solos lamacentos e macios, incapazes de sustentar muito peso. E, é claro, muitos desses solos estão submersos. O que acontece quando você coloca um peso excessivo em um solo que não pode suportá-lo? Na engenharia, isso é conhecido como falha por sobrecarga, mas na prática é tão simples quanto pisar na lama. A fundação afunda. Mas como elas funcionam? E mais importante, como instalá-las debaixo d'água? Esse é o Construction Time. Eu sou o Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender por que as pontes não afundam e como é realizado essa engenharia que conecta todo mundo. Uma estaca pode parecer um simples poste longo cravado no solo, mas por trás dessa aparente simplicidade existe uma engenharia incrivelmente complexa. Para se ter uma ideia, o volume 1 do Manual da Administração Federal de Rodovias dos Estados Unidos sobre o design e construção de fundações de estacas cravadas possui mais de 500 páginas. São 11 páginas só de símbolos, 2 páginas de siglas e a introdução só começa na página 46. E ao avançar um pouco mais, você encontrará uma breve história das estacas cravadas, que se perde no tempo. Os humanos vêm cravando estacas no chão desde muito antes de conseguirem escrever sobre isso. E, essencialmente, é isso que a estaca cravada é: um poste simples, porém eficaz. As primeiras estacas eram de madeira, e mesmo após tantos anos, a madeira ainda é amplamente utilizada. Só que apesar de estacas de madeira serem uma opção econômica, resistentes a forças de cravação e fáceis de instalar, a madeira possui limitações. Ela apodrece com o tempo, tem um comprimento máximo limitado pelo tamanho da árvore e não é tão forte quanto outras alternativas. Estacas de concreto resolvem muitos desses problemas. Disponíveis em variedade de tamanhos e formas, elas são amplamente utilizadas em fundações profundas. No entanto, uma desvantagem das estacas de concreto é que elas precisam ser bastante grandes para suportar a força necessária à cravação. Algumas chegam a ter até 76 centímetros de largura, o que torna difícil cravá-las no solo com força suficiente. Além disso, é necessário remover ou comprimir grande parte do solo ao redor para abrir espaço. Então, estacas de aço surgem como uma solução, já que podem ser mais esbeltas. Existem estacas tubulares, que são exatamente o que o nome sugere, e as estacas em H, que curiosamente têm o mesmo formato que uma viga I, mas recebem outro nome quando são usadas como estacas. Independentemente do material, o processo de instalação das estacas cravadas é essencialmente o mesmo. A terceira lei de Newton, que afirma que para cada ação uma reação igual e oposta, se aplica perfeitamente às estacas. Para cravar uma estaca profundamente no solo, é necessário contrabalancear a força com uma reação oposta. Poderíamos usar um peso enorme e aproveitar a gravidade, ou prender a estaca em uma estrutura robusta no solo para gerar a força de empuxo necessária. No entanto, em vez dessas opções, geralmente optamos por um martelo. Ao soltar um peso relativamente pequeno de uma altura considerável, transformamos energia potencial em energia cinética. A força gerada ao parar o martelo em queda é transferida diretamente para a estaca. Existem vários tipos de bate-estacas, mas a maioria usa um grande martelo ou uma cabeça vibratória para gerar as forças necessárias. Vale mencionar que o objetivo principal de uma fundação é permanecer imóvel. Quando se aplica uma carga, o ideal é que ela se mantenha firme. Felizmente, as estacas possuem 2 formas de garantir isso, pelo menos em caso de cargas verticais. A primeira é a resistência de ponta. A extremidade de uma estaca pode ser cravada até uma camada de solo mais firme ou rocha dura, o que lhe permite suportar cargas maiores. No entanto, nem sempre há um estrato firme em uma profundidade razoável abaixo do solo. Embora a ideia de rocha-mãe seja simples, na prática, a geologia é muito mais complexa. Felizmente, as estacas possuem uma segunda forma de resistência, a fricção lateral, também conhecida como resistência do fuste.
Quando você crava uma estaca no solo, ela compacta e densifica o terreno ao redor, o que não só aumenta a resistência do solo, mas também cria uma fricção ao longo das paredes da estaca que a mantém no lugar. Quanto mais fundo ela é cravada, maior é a fricção gerada até chegar em um ponto onde ela fica praticamente imóvel. Em termos técnicos, isso significa que a estaca atingiu a recusa. Este é um dos aspectos mais fascinantes das estacas cravadas. Elas são instaladas de maneira semelhante à forma como serão carregadas no projeto final. O lema da Associação de Contratantes de Cravação de Estacas é: uma estaca cravada é uma estaca testada. Porque o simples ato de instalá-las já demonstra que podem suportar uma certa quantidade de força. Afinal, essa mesma força foi necessária para cravá-la no solo, e se a resistência não for suficiente, na maioria dos casos, basta continuar cravando até que se atinja a resistência desejada. Mas as estacas não resistem apenas forças verticais. Estruturas também enfrentam cargas em outras direções. Edifícios, por exemplo, lidam com cargas horizontais ou laterais causadas pelo vento. Pontes enfrentam cargas laterais vindas de água corrente, até mesmo de gelo ou barcos que podem colidir com os pilares. Ambas as estruturas podem também sofrer forças de elevação, que contraria a gravidade, resultando em inundações, flutuabilidade, ventos e erosões. O solo ao redor de uma ponte pode parecer estável logo após a construção, mas após algumas enchentes pode sofrer grandes alterações. Os engenheiros precisam prever como o solo ao redor de uma ponte será erodido ao longo do tempo, devido às mudanças naturais no leito do rio ou criadas pela própria ponte. Por isso, as fundações são projetadas para acomodar essas mudanças e permanecer firmes a longo prazo, o que explica por que, às vezes, as fundações de pontes podem ter uma aparência peculiar. As cargas são transferidas da superestrutura para os pilares, que se apoiam em uma laje de fundação que distribui essas cargas para as estacas. Essas estacas podem ser verticais, mas se o engenheiro prever cargas laterais significativas, algumas delas podem ser inclinadas, chamadas de estacas inclinadas. Essas estacas inclinadas aproveitam melhor a resistência do fuste para reforçar a fundação contra cargas horizontais. Apesar de serem extremamente importantes e benéficas, as estacas cravadas têm suas limitações. Por exemplo, a instalação é barulhenta e disruptiva. Em áreas urbanas densamente povoadas, o barulho constante é difícil de suportar e as vibrações geradas podem perturbar a infraestrutura ao redor. A cravação de estacas é um processo rudimentar e, em muitos casos, as estacas não são projetadas apenas para suportar as forças da estrutura que irão sustentar, mas também para resistir às intensas forças geradas durante a instalação. Elas têm dificuldades em atravessar camadas geológicas duras, calhaus ou pedregulhos. Podem desviar do trajeto, já que é difícil monitorar exatamente para onde estão indo, e podem causar o levantamento do solo, pois este não é removido enquanto as estacas são forçadas a entrar no subsolo. A segunda grande categoria de estacas, os eixos perfurados, resolve muitos desses problemas. Um eixo perfurado é exatamente o que o nome sugere. O processo básico é simples. Perfura-se um buraco logo no solo, insere-se aço de reforço e depois preenche o buraco com concreto. No entanto, os pilares das pontes frequentemente precisam ser instalados debaixo d'água, o que complica a situação. Imagine tentar despejar concreto no fundo de um corpo d'água. Estacas cravadas e eixos perfurados são apenas dois dos muitos tipos de sistemas de fundação profunda. Existem inúmeras variações desenvolvidas ao longo dos anos para resolver desafios específicos, como estacas contínuas de rosca, que fazem a perfuração e concretagem em um único passo, ou estacas helicoidais, que são torcidas no solo, reduzindo vibrações e perturbações. Em 2004, um pilar de uma ponte na Leroy Selma Expressway, em Tampa, Flórida, afundou mais de 3 metros durante a construção devido à complexidade geológica. Esse incidente gerou um custo adicional de $90 milhões para reparos e atrasou a conclusão do projeto em 1 ano. Esse caso ilustra a complexidade da engenharia geotécnica, especialmente quando solicitamos que o solo suporte cargas cada vez mais pesadas. As pontes são verdadeiras maravilhas da engenharia, sustentada por fundações profundas que muitas vezes permanecem ocultas aos nossos olhos. Cada pilar, cada estaca, cada eixo perfurado representa anos de pesquisa, testes e avanços tecnológicos que garantem a segurança e a durabilidade dessas estruturas monumentais.
E da próxima vez que você cruzar uma ponte, talvez lembre-se das forças invisíveis que a mantêm de pé, suportando não apenas o peso do trânsito diário, mas também os desafios impostos pela natureza. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. E a você que acompanha aqui o Construction Time, saiba que agora o Construction Time tem a oportunidade de você se tornar nosso membro, onde você estará ajudando o nosso trabalho. Clique aqui no botão Seja Membro, os benefícios são inúmeros e o valor é a partir de R$15. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.